Pessoal, estamos aí na parte 2 do nosso vídeo, né? A gente nessa parte 2 vai falar sobre o Reino do Congo, né? Tinha a figura do Mani Congo, né? Que era uma espécie de rei muito parecido com os reis absolutistas da Europa, com algumas diferenças e particularidades. Lembrando que quando a gente fala Reino do Congo, não é a mesma coisa que os países da África hoje que a gente tem, né? República Democrática do Congo. Na verdade, é um reino que pega vários países, né? O próprio República Democrática do Congo, Gabão, Angola. Então, o Reino do Congo daquela época não é a mesma coisa que os países que têm a denominação, né? Do Congo hoje no continente africano. Então, esse reino ele tem algumas peculiaridades, algumas particularidades próprias, né? Embora seja parecido a figura do Mani Congo ali como centralizador do poder, né? Ele detinha o poder político no reino. Algumas coisas eram diferentes. Por exemplo, nessa sociedade congolesa, né? A figura matriarcal ela é muito importante, né? A questão da dinastia matriarcal, da mulher, da mãe, né, do Mani Congo. Inclusive era essa dinastia matriarcal que ia escolher o novo Mani Congo. Não era que nem os reis, que era uma coisa que se passava de pai para filho. A escolha do novo Mani Congo era uma coisa assim bem diferente, né? Obviamente, quando os portugueses chegaram nesse reinado, não foi uma relação pacífica, né? Os portugueses vamos ter uma série de conflitos e eles vão acabar dominando esse reino aí do Congo. Mas antes da gente falar dessa dominação, vamos falar um pouquinho do reino em si. Era um reino que estava em processo de expansão, ele ia se expandindo, né? Você tinha na África vários povos, várias etnias, e eles iam se havia muitos conflitos, então essa expansão, né, conquistando outros territórios, acabou fazendo o reino se tornar um grande reinado que acabava. Então, um grande reinado que tinha troca de produtos, fazia ferramentas de bronze, tecidos, objetos de marfim. Então, o Reino do Congo era um reino muito rico e muito próspero. E os portugueses, né, eles vão principalmente utilizar escravos, né? Nós temos já um processo de escravidão, antes da descoberta da América. Nós vamos ter escravos sendo levados para a Europa, né? Dali do Reino do Congo, especificamente da área que hoje corresponde a Angola, né? Então os portugueses vão ser muito cruéis, vão tomar aquele lugar, vai ser uma guerra, vão matar, massacrar centenas aí de africanos, milhares de africanos, e vão estabelecer rota comercial principalmente ali naquela região da Angola, né? E nós vamos ter uma espécie de revolta, né? Anos à frente nós vamos ter uma figura, né? O nome do camarada é Mbandi, o N mudo. Ele se revolta contra os portugueses, mas acaba sendo derrotado. A sua irmã, tem até aí na página do livro, né, na nossa página, a figura da irmã dele, que ela vai negociar com os portugueses. O nome dela é Nzinga, com N mudo, tem muito essa questão do nome, né? Então, é ela que vai fazer essa negociação com os portugueses. Ela vai se batizar, inclusive, vai se converter ao cristianismo e vai ser batizada com o nome de Ana de Souza. Só que esse pacto rapidamente vai ser quebrado e os portugueses vão novamente invadir e tomar aquela região. Não é à toa que na Angola fala-se português, porque eles foram colonizados aí pelos portugueses. Mas falando rapidamente, né, desse reino da Angola, vou falar rapidamente sobre a questão da religião e sobre a questão política, da divisão política desse reino. Então, começando aí nessa organização política, ela é essencialmente dividida em duas partes. Os quibelos, que eram os meios rurais no campo, né? Pequenas vilas ou tribos, ou grandes vilas e tribos, eles eram produtores de animais e agricultores. E os Mbanzas, Mbanzas, com M de Maria mudo. Os Mbanzas eram as cidades. Então, quibelos, a parte rural, e Mbanzas, a parte que eram as grandes cidades. Então,
tendo essa compreensão dessa organização política, né, eram nas mbanzas, nas cidades, que você tinha as grandes trocas aí comerciais, né, no Reino do Congo. E pegando na perspectiva no aspecto da religião, o Reino do Congo ele tinha duas divisões, digamos assim. Primeira, alguns membros dali eram do islamismo, porque as expansões árabes inclusive entraram na África, dominaram povos ali e impuseram o Islã com aquele negócio da jihad, né? Ou você se converte ou morre. Então os muçulmanos também fizeram barbaridades ali também no continente africano. E então você vai ter convertidos ali, né, ao Islã, e você vai ter também as pessoas que mantinham a sua própria a religião da região, do continente mesmo, que é o que a gente chama da mitologia banta, né, dos povos bantos. Eles tinham a sua própria visão de mundo, eles tinham a sua própria cosmogonia. O que é cosmogonia? Cosmogonia é a visão, geralmente a visão de, pode ser mitos ou lendas, né, uma visão religiosa de como surgiu a humanidade, como se originou o mundo. Então ali no Reino do Congo você tinha também aquela religião aquela religião do continente, né, do Reino do Congo e do continente africano em si. Na verdade não era uma só religião, eram várias religiões que tinham algumas coisas em comum. Por exemplo, eles eram todos animistas, acreditavam que tudo emana uma força, né? Que inclusive existem espíritos elementais, como espírito na cachoeira, espírito nas árvores. E é dessas religiões, inclusive, que vai surgir aí o candomblé, ele é africano, né? Vai vir para cá quando os escravos vêm para o Brasil. E essa é a religião, digamos assim, é dividida entre o Islã e essas religiões animistas ali, que são inúmeras, né, desse Reino do Congo. Então, para a gente encerrar dessa participação portuguesa no Reino do Congo, vão ser dois elos aí. Primeiro, a gente vai ter alguns manicongos, né, alguns reis que vão se converter ao cristianismo. Isso vai acabar unindo, né, o Reino do Congo juntamente com o Reino de Portugal. E em segundo motivo seria exatamente essa rota, esse tráfico de escravos, porque já existia uma escravidão própria na África, sempre frisando que essa escravidão que existia, ela era uma escravidão não parecida com a escravidão no continente americano. Eram duas formas diferentes, né, de se escravizar. As tribos que ali existiam, tribos ou reinos ou povos, elas estavam sempre, né, muitas vezes em brigas entre si, e uma tribo que vencia a outra escravizava, né, alguns membros, geralmente os reis ou o chefe da tribo, eles eram levados, né, vendidos aos portugueses e eram levados. Isso quando os próprios portugueses não entravam ali no reino congolês, dominavam algum povo, alguma tribo dali daquele reino e levavam eles mesmos. Então isso vai acabar, o reino congolês e o reino português vão começar essa rota de escravidão vai acabar de uma certa maneira unindo, juntamente com esses reis congoleses que vão aceitar, né, vão se converter ao cristianismo. Bom, a gente encerra por aqui o Reino do Congo. Vamos encerrar essa nossa videoaula na parte 3, falando aí um pouquinho do Japão, da China e da Índia.